Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex. Eu já peço a todos que dê um joinha no vídeo aí e compartilha para que outras pessoas possam também conhecer um pouquinho da história. Hoje nós vamos falar sobre João Calvino, um pouco sobre a vida dele, um pouco qual foi a influência dele na Reforma Protestante. Beleza? Nós vamos estar tirando esse estudo do livro História da Igreja Moderna, de 1517 em diante. Beleza? A página 278. A vida de Calvino pode ser dividida claramente em dois grandes períodos. Até 1536, Calvino foi um estudante itinerante. De 1536 até sua morte, em 1564, exceto por um breve período de exílio em Estrasburgo, de 1538 a 1541. Ele foi o grande líder de Genebra. Nasceu em Norto, na Pircândia, no norte da França, onde seu pai era um respeitado cidadão, que conseguiu reservar a renda de um benefício eclesiástico para a educação de Calvino. Dois outros benefícios eclesiásticos permitiram a Calvino receber melhor preparo possível antes de ingressar na universidade. Estudou por algum tempo na Universidade de Paris e aí encontrou o humanista Guilherme Cope. Aí conheceu também as ideias protestantes por meio do seu primo Pierre Oliver. Depois de concluir seus estudos humanísticos com um mestrado em artes em 1528, seu pai enviou-o para a Universidade de Orleans a fim de estudar direito. Ele se transferiu para a Universidade de Bourges em 1529 e recebeu o diploma de Direito em 1532. A elaboração de um bom comentário sobre o declínio de Sêneca em 1532 marcou o ápice da influência humanista sobre a sua vida. Entre a conclusão do comentário e o fim de 1533, Calvino se converteu, adotando as ideias da Reforma e dispensando imediatamente o dinheiro das rendas eclesiásticas, forçado a abandonar a França em 1534, por colaborador com Nicolas Cope, reitor da Universidade de Paris, na elaboração de um documento que exigia uma reforma bíblica. Surgiu para Basileia. Em Basileia, terminou sua maior obra, As Institutas da Religião Cristã, na primavera de 1536, aos 26 anos de idade. O pequeno livro era dirigido a Francisco I da França, numa tentativa de defender os protestantes da França que sofria por sua fé, e pedia a Francisco que aceitasse as ideias da reforma. A primeira edição era apologética, e nela Calvino demonstrava como entendia a fé cristã. As influências do catecismo de Lutero podem ser percebido na sequência dessa primeira edição. Primeiro, Calvino discutia os 10 mandamentos. Depois, tomando como base o credo dos apóstolos, a fé, a seguir a oração a partir do Pai Nosso, os 2 sacramentos, os perigos da doutrina romana acerca da ceia do Senhor e a finalidade e, finalmente, a liberdade cristã do cidadão, que relacionou à liberdade política.
A obra passou por várias edições, até a edição final, em 1559. Essa edição final consiste em 4 livros e 8 capítulos, formando assim um extenso texto de teologia. Mesmo correndo o risco de simplificar demais, pode-se resumir a teologia de Calvino como um recurso mnemônico simples, geralmente usado pelos estudantes. As primeiras letras dos principais termos da teologia de Calvino formam o acróstico em inglês. Em português, as iniciais dos pontos principais são a ideia da soberania absoluta do Eterno, coordenada toda a sua teologia. Calvino tinha uma concepção majestosa do Eterno, a exemplo de alguns dos profetas do Antigo Testamento. Ele acentuava a totalidade da depravação humana, entendendo que o homem herdou a culpa do pecado de Adão e nada pode fazer por sua salvação, uma vez que a sua vontade está totalmente corrompida. Calvino ensinava que a salvação é um assunto de eleição incondicional e independente do mérito humano ou da presciência do Eterno. A eleição é fundamental na soberania da vontade do Eterno, havendo uma predestinação dupla, de alguns para a salvação e de outros para a perdição. Calvino cria ainda na limitação da redenção ao propor que a obra de Cristo na cruz é restringida aos eleitos para a salvação. A doutrina da irresistibilidade da graça é necessária. Então, o eleito é salvo independentemente da sua vontade, pois o Espírito Santo o dirige irresistivelmente para Cristo. A perseverança ou preservação dos santos e o ponto final do seu sistema. Os eleitos, irresistivelmente salvos pela obra do Espírito Santo, jamais se perderão. Embora a teologia de Calvino tenha uma ênfase máxima à de Agostinho, Calvino deve o seu sistema ao estudo da Bíblia e não ao exame que fez de Agostinho. Como outros reformadores, ele não foi de Agostinho para a Bíblia e daí para as escrituras da Reforma, as doutrinas da Reforma. Eu vou só ler aqui novamente que deu uma discordância aqui. Como outros reformadores, ele não foi de Agostinho para a Bíblia e daí para as doutrinas da Reforma, mas da Bíblia para Agostinho, em busca de apoio do príncipe dos países em busca do apoio dos principais pais da igreja, né? Enquanto Calvino esteve assim engajado, a reforma avançou por todos os cantos franceses. Na Suíça, foi Guilherme Farel, em 1489 a 1565, homem ruivo, de temperamento explosivo, voz tonitruante e carisma de profeta. Quem estabeleceu a reforma em Genebra, de famílias francesa e de classe média, e formando em universidade francesa. Aceitou cedo, em 1521, a doutrina luterana da justificação pela fé. Protegido por Berna, ajudou a propagar as ideias reformadas. Em 1532, começou a agir em Genebra e em 1535 venceu uma polêmica com os inimigos da reforma, o que resultou
na adoção formal das ideias dos reformadores pela Assembleia Geral dos Cidadãos em 1536. Para estabelecer a reforma em Genebra, Farel percebe que precisaria de alguém administrativamente mais capacitado. Em uma de suas viagens, Calvino pernoitou em Genebra certa vez em 1536. Farel foi ao seu encontro e solicitou sua ajuda. Calvino se recusou, pois gostava da vida de estudioso e escritor de teologia. Farel lhe disse que Deus o amaldiçoaria se não ficasse. Tomando de temor, como o próprio Calvino confessou mais tarde, resolveu ficar. Ele e Farel trabalharam juntos até serem exilados em 1538. Calvino foi ordenado ministro de ensino de Genebra em 1536. Em 1537, Calvino e Farel conseguiram a aprovação de um decreto que estabeleceria o seguinte: a ceia do Senhor seria celebrada em ocasiões pré-estabelecidas. Um catecismo de crianças seria preparado. O canto congregacional seria adotado e os membros, sob disciplina severa, seriam excomungados. Os dois elaboraram um catecismo e uma pequena declaração de fé, mas as disputas acerca de excomunhão e da liturgia da ceia do Senhor acabaram levando ao exílio em 1538. Em 1538 e 1541, Calvino pastoreou refugiados franceses em Estrasburgo, onde Martin Bucer, em 1491 a 1551, dirigiu a reforma e ensinou teologia. Em 1540, casou-se com Idelete de Bury, viúva de um pastor anabatista. Seu único filho morreu na infância e em 1549, Idelete também morreu, sua esposa. Em 1541, as forças reformadoras novamente obtiveram o controle de Genebra e Calvino foi convidado a voltar. Nesse mesmo ano, ele conseguiu que fosse promulgado as ordenanças eclesiásticas, que delineavam as atividades de 4 classes de oficiais na igreja. Elas estabeleciam uma associação de pastores para dirigir a disciplina, um grupo de mestres para ensinar a doutrina, um grupo de diáconos para administrar a obra de caridade. E mais importante que tudo, o consistório, composto de ministros e anciões, para supervisionar a teologia e a moral da comunidade. Com a faculdade de punir, quando necessário, com a excomunhão, os membros renitentes para garantir a eficácia do sistema. Calvino usou o Estado para afligir outras penalidades mais severas. Essas penalidades se configuram severas demais, quando 58 pessoas haviam sido executadas e 76 exiladas até 1546, por questionar a doutrina da Trindade. Miguel Servet, em 1511 a 1553, foi executado em 1553. Embora não se justifique tal atos, deve-se lembrar de que o povo de então cria que tinha de seguir a religião do Estado e que a desobediência deveria ser punida com a morte. Essa convicção era compartilhada por protestantes e católicos. Hoje, algumas das normas de Calvino seriam consideradas interferências injustificadas na vida particular.
Em 1564, Calvino morreu. Seu frágil organismo não resistiu ao árduo combates pela causa do Evangelho. Teodoro Bessa, 1519 a 1605, reitor da Academia de Genebra, assumiu a liderança do trabalho em Genebra. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui. Foi um breve resumo aqui da vida de João Calvino. É complicado, né, pessoal? Eu vejo, assim, eu olhando para os apóstolos, olhando para Cristo, eu não vejo essas atitudes, né? Então, aqui, se realmente, assim, é o meu posicionamento em relação ao que está na história, falando sobre a pessoa de João Calvino. Pelas atitudes dele, com certeza ele estava fazendo o que aprendeu, né? Então, assim, mas não é uma demonstração de alguém que nasceu de novo. Porque Yeshua, Jesus, ele ensina a gente a amar o próximo. Ele ensina a gente orar pelos nossos inimigos. Então você vê que continuaram com as mesmas práticas da Igreja Católica Romana, né? Mudaram algumas coisas. Mas, beleza. Quem sou eu para poder estar julgando? Eu só estou dando meu pensamento em relação ao que está escrito aqui no livro. Então, esse livro é O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Muito bom o livro. Eu vou colocar a referência aí na descrição do vídeo, beleza? Compartilha aí para que outras pessoas venham conhecer um pouco da história do João Calvino. Que o Eterno possa estar abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e fique na paz.